Braz abre o jogo sobre De La Cruz, meus amigos. Vamos falar sobre isso. Tem informação aí também sobre possível calote que o Flamengo estaria levando. Vamos falar sobre mudança no time do Flamengo que o Tite vai promover e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido, começando aqui por uma postagem que muitos torcedores do Flamengo não gostaram. Andrés Pereira publica postagem nas suas redes sociais, relembrando conquista da Libertadores há um ano atrás. Abre aspas, ontem, que no caso ele publicou isso ontem, então por isso que ele tá falando ontem completamos um ano de uma alegria incalculável. Vai lembrar que o Andrés Pereira fez um gol, né, nas oitavas da Libertadores de 2022 contra o Tolima fora de casa. O Flamengo estava tomando uma pressão absurda, ele fez o gol, levou 1-0 no Maracanã e depois daquele jogo ele vai embora do Flamengo e no Maracanã o Dorival Júnior aplica uma sonora goleada de 7 para cima do Olímpia. Olha, gente, querendo ou não, o Andrés Pereira, ele participa de toda a fase de grupos e participa também das oitavas de final, faz um gol, então ele tem a medalha de campeão da Libertadores de 2022. Eu entendo que alguns torcedores do Flamengo são revoltados com o Andrés por conta daquele erro bizarro, absurdo, que não gosto nem de lembrar contra o Palmeiras, mas em 2022 o fato é, né, meus amigos, que ele participou da campanha e levou a medalha e por isso que ele publicou isso nas suas redes sociais, beleza? Vamos avançando aqui, pessoal. Torcida do Flamengo esgota o setor norte do Maracanã para a partida contra a equipe do Palmeiras, meus amigos. Olha aí, o jogo acontecerá na quarta-feira, dia 8/11, e os ingressos já estão à venda, portanto, o setor norte já está esgotado, tá? O sócio torcedor do Flamengo foi lá e já esgotou os ingressos, e esse vai ser um jogo muito importante, gente. Flamengo e Palmeiras vai ser uma partida muito importante. O Flamengo tem que vencer esse jogo de qualquer jeito, né? Confronto direto ali pela briga no G4, ou quem sabe até uma briga pelo título brasileiro. Eu sei que cada vez mais que o Flamengo joga, mais a gente fica desanimado, mas o Botafogo tá querendo, quer porque quer entregar esse campeonato brasileiro aí pro Flamengo ou pro Palmeiras ou então pro Bragantino, pra equipe que tiver a melhor consistência para perseguir o Botafogo, que tá mal das pernas aí, perdeu para o Cuiabá. Falando agora sobre Flamengo e Fortaleza, meus amigos, vai acontecer no Castelão, lá no Ceará, lá em Fortaleza. O ingresso para a torcida do Flamengo está custando R$150, meus amigos. Pois é, tá meio salgado para assistir o Flamengo aí no Ceará, mas foi esse o preço que o presidente do Fortaleza, que o Fortaleza como instituição botou para esse confronto aí. E certamente, mesmo sendo 150, tá caro, mas acredito que a torcida do Flamengo vai lotar o seu setor e vai apoiar o seu time rumo à vitória. Tomara que o Flamengo consiga esses 3 pontos, apesar de ser um confronto difícil. Não é jogo mole que o Flamengo vai ter contra o Fortaleza, principalmente porque o Fortaleza perdeu a Copa Sul-Americana, ou seja, depende de bons resultados no Campeonato Brasileiro para levar a equipe rumo à Copa Libertadores da América, tá? Galera, o Renato Abreu deu uma entrevista à Flá TV. Cara, eu gosto bastante do Renato Abreu, né? Pra mim, ele é um dos ídolos que o Flamengo tem aí, apesar de não ter vencido Libertadores, apesar de não ter vencido o campeonato... apesar de não ter vencido campeonatos... venceu a Copa do Brasil, né, com a camisa do Flamengo, mas na minha avaliação é um jogador importante no Flamengo, mesmo sem ter vencido a Copa Libertadores da América. E o Renato Abreu, galera, ele dá uma declaração aqui, ó, falando o seguinte: o Flamengo está na minha vida, assim como outros clubes, mas o Flamengo é especial, porque é um carinho imenso que eu tenho. A única coisa que eu não tive a oportunidade foi de entrar em campo com as minhas 3 filhas, que era o meu sonho. Mas hoje elas são Flamengo doentes e acompanham
todos os jogos do Flamengo, falou o Renato Abreu. Gente, o Renato Abreu, ele faz parte de uma geração do Flamengo, hoje ele tem aí 45 anos de idade, ele faz parte de uma geração do Flamengo, que o Flamengo, né, sabe, não ganhava muitos títulos, sabe, a geração 2005 a 2007, né, o Flamengo até ganhou a Copa do Brasil, né, depois ele volta em 2010 ali com o Ronaldinho, Thiago Neves, ele não participa da campanha de 2009, mas volta ali 2011, né, o Flamengo vence o Campeonato Carioca, né, faz até uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, mas não chega perto ao título brasileiro, né, o Flamengo, meio campo do Flamengo era Thiago Neves, Ronaldinho, Renato Abreu, era um bom time que o Flamengo tinha, mas era um time de entrega, sobretudo esse 2005, 2007, era um time que se entregava em campo, não era um privilégio técnico, mas se entregava, não à toa, foi campeão da Copa do Brasil 2006, então respeito demais o Renato Abreu na história do Flamengo, então quis trazer essas aspas aqui que ele disse à Flá TV. Pessoal, o Vidal pediu desculpas, rapaz. A diretoria do Atlético Paranaense, a diretoria chamou o Vidal para uma conversa e o Vidal pediu desculpas depois daquela polêmica lá, ele postando foto com a camisa do Flamengo, com a Taça Libertadores, sendo que o vice foi o Atlético, o clube que ele defende hoje, pegou mal pra caramba, a torcida pegou no pé do Vidal, mas já tá tudo sanado, tá tudo resolvido, tá? Ele pediu desculpas lá no Atlético, enfim, mas tá muito engraçado, não sei se ele apagou a publicação lá, depois se não apagou, você confere lá na rede social deles, torcedores do Atlético, revoltados com essa publicação do Vidal. Pessoal, o Flamengo chegou em Brasília na madrugada dessa terça-feira, o Mengão embarcou, segundo o Vene Casagrande, por volta das 23 horas, horário de Brasília, tá? O rubro-negro embarcou ontem, nessa hora, pois havia uma dificuldade de aeronave para fretamento com companhias aéreas. A outra alternativa seria na terça no mesmo horário, por volta das 23. Com isso, a diretoria, obviamente, né, é melhor o quê? Viajar da segunda para terça, 11 horas, ou da terça para quarta, 11 horas da noite, aí o jogador ia ter que ficar acordado até chegar no hotel, até ir descansar, né, já tá de madrugada. Então esse é prejudicial à preparação do Flamengo. Então por conta dessa dificuldade em fretar voos, o Flamengo viajou um dia antes, mas por uma questão logística. Eu até vinha comentando para vocês, ó, isso aí é questão logística, agora tá explicado o motivo da questão logística aí pelo Vene Casagrande, então o Flamengo não será prejudicado nessa situação. O Mengão treina hoje em Brasília, no CT do Brasiliense, por volta das 16 horas, horário de Brasília. O Brasiliense cedeu o seu centro de treinamento para que o Flamengo possa fazer o devido treino. Inclusive, segundo o GE. Globo, o jornalista Fred Gomes, Léo Pereira está relacionado, tá? Tá relacionado, viajou para Brasília e tem chances de participar desse confronto contra o Santos na quarta-feira. O Léo Pereira, né, e ontem seria o dia, né, que ele ia demonstrar se estava bem ou ainda estava lesionado, ainda estaria doendo ali a questão do tórax dele, mas ele treinou bem, treinou tranquilo, então viaja normalmente aí para Brasília para estar encarando a equipe do Santos, tá? Outra novidade é o retorno do Fabrício Bruno, né? Ele cumpriu suspensão, tomou o terceiro cartão amarelo contra o Vasco, sequer viajou a Porto Alegre para enfrentar o Grêmio, cumpriu suspensão na rodada passada e tá recuperado também de uma pancada que ele tomou no tornozelo esquerdo do Verratti, né? Até aquela discussão, depois eles se acertaram, se encontraram depois, né? Mas teve esse problema também, mas nada grave, deve jogar. Portanto, ao que tudo indica, a zaga titular do Flamengo deve ser Léo Pereira e Fabrício Bruno, que é de fato a zaga titular do Flamengo nesses últimos tempos, beleza? Falando agora sobre Maracanã, meus amigos. Pois é, aliás, na questão da zaga tinha possibilidade do Rodrigo Caio jogar, mas como o Léo Pereira treinou bem, jogou bem, então, ao que tudo indica, tá? O Rodrigo Caio não deve ter essa chance, tá? E segue aí sem receber chance, e aí, se tem os dois titulares, vai fazer o quê, né? Se não tem um, de repente, ó, Pablo, dá uma segurada aí, vou dar aqui a oportunidade pro Rodrigo, mas não tem, então não tem o que fazer. Calendário prevê jogos de Brasil, Fluminense e Flamengo em 3 dias seguidos no Maracanã, meus amigos. Olha só, o que acontece é o seguinte, vamos lá. A nova data do confronto entre Flamengo e Bragantino é no dia 23 de novembro, tá?
Só que no dia 21 de novembro tem Brasil e Argentina no Maracanã, jogo válido pelas eliminatórias da Copa 2026. E no dia 22 tem Fluminense e São Paulo no Maracanã, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Então, dia 21 Brasil e Argentina, dia 22 Fluminense e São Paulo, dia 23 Flamengo e Bragantino. Desde que a gestão Fla-Flu assumiu a gestão do Maracanã, nunca tiveram 3 jogos seguidos no estádio. Isso aí é uma novidade que vai estar acontecendo e certamente o Flamengo vai ter um gramado prejudicado, que vai ser logo o terceiro jogo, vai ser o do Flamengo. Depois de Brasil e Argentina jogar, Fluminense e São Paulo jogar, e aí Flamengo e Bragantino vão jogar. Antes, o lado bom disso tudo, que vai dar uma minimizada na questão do dano ao gramado, acredito eu, até porque eu não sou agrônomo para afirmar isso aqui para vocês, antes dos jogos, o Maracanã ficará fechado por 9 dias por conta da data FIFA. Além disso, o gramado já está sendo tratado para a final da Copa Libertadores e a programação especial de 12 dias é levada em conta. Até a sequência inédita serão apenas 2 jogos, Flamengo e Palmeiras e Flamengo e Fluminense, até essa sequência de 3 jogos seguidos. Então pode ser, não vou afirmar nada porque eu não sou agrônomo, que o gramado do Maracanã resista. Por conta dessa parada para a final da Libertadores, o gramado está sendo tratado pela Conmebol, pela Greenleaf, né? E também da parada da data FIFA. O jogo do Brasil é o último, né? É o primeiro Brasil e Colômbia, eu acho, lá em Barranquilla, na Colômbia. Depois é Brasil e Argentina, beleza? Pessoal, é o seguinte, outra situação em relação ao time do Flamengo, a alteração que o Tite deve estar fazendo no time do Flamengo, essa alteração muito mais forçada, né? Não é por culpa do Tite. Olha só, boas chances de Luiz Araújo ser o titular do Flamengo contra a equipe do Santos. Tite usou bastante o atacante na vaga do chileno Eric Pulgar. Pulgar está suspenso, tomou terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, não joga. Dessa forma, segundo o Vene Casagrande, o Gerson seria recuado para fazer a função do chileno de volante e Luiz Araújo preenche o setor ofensivo junto com De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro. Tite baterá o martelo na atividade de hoje, dessa terça-feira, no CT do Brasiliense. Então, seria uma modificação aí no time do Flamengo. Pela primeira vez, se eu não me engano, Luiz Araújo seria titular com o técnico do Flamengo, Tite. Luiz Araújo, que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo contra a equipe do Grêmio. Então, imaginando um possível time do Flamengo aqui, tá? No gol, Rossi, né? Zaga, Léo Pereira e Fabrício Bruno, tudo normal. Lateral direita, Wesley. Lateral esquerda, Ayrton Lucas. Dupla de volantes, né? Seria Thiago Maia e o Gerson, jogaria nesse caso, né? De Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, né? Esse é o provável time do Flamengo aí para encarar, não nessa configuração, mas esses são os prováveis jogadores para encararem aí a equipe do Santos, um time modificado, até uma questão de força maior, né? Não é porque o Tite quer, o Tite não tem. O Pulgar, que na minha avaliação é o melhor jogador do Flamengo aí nesses últimos tempos, com a camisa do Flamengo, é um desfalque tanto para o Flamengo, né? Ele entrou, só jogou um tempo contra o Santos por conta de uma questão clínica explicada pelo Tite, mas vamos torcer aí para que ele retorne 100% aí no jogo, no próximo jogo do Flamengo contra a equipe do Fortaleza, beleza? Então vamos avançando aí, pessoal. Ó, o Flamengo notificou o Almeria da Espanha cobrando a terceira parcela da venda de Lázaro, né? Segundo o Vene Casagrande, essa parcela teria sido vencida no dia 30 de setembro, no valor de 1.100.000 euros, mais ou menos aí 5.800.000 reais com juros e mora. O prazo dado pelo Almeria foi de 5 dias, a partir do dia 23 de outubro, mas até o momento o pagamento não foi feito. O time espanhol quitou as 2 primeiras parcelas do acordo, e não pagou a terceira e ainda tem mais 2 pela frente, em fevereiro e setembro de 2024. Ou seja,
a parcela venceu no dia 30 de setembro, não pagou. O Flamengo foi lá, o Almeria foi lá e deu prazo de 5 dias a partir do dia 23 de outubro para pagar, ou seja, até o dia 28 de outubro. Não pagou, já é dia 31 de outubro. E aí? É calote que o Flamengo vai tomar? Aí não é culpa do Flamengo também. E já tem que começar, se não for na diplomacia, o Flamengo naturalmente tem que começar a ver meios jurídicos perante a FIFA para ter esse dinheiro, né? O que não pode é o Flamengo. Eu lembro da época do Hernani Brocador, né, que um clube lá de fora não pagou pelo jogador, o Flamengo teve que acionar a FIFA para depois receber o que esse clube devia ao Flamengo. Então espero que o Flamengo não esteja passando pela mesma situação, que é uma situação complicada. O Flamengo paga tudo certinho, tudo bonitinho, honra todos os compromissos de todo mundo. Aí não vai honrar com o Flamengo? Realmente é complicado, né? Então vamos torcer para que isso seja resolvido o mais rápido possível e o Almeria pague o que deve ao Flamengo. E além de pagar o que deve, ainda tem mais duas aí, né? Em fevereiro de 24, em setembro de 24, e só vai acumulando juros, mora em cima disso aí. O Flamengo tem que correr atrás dos seus direitos. Galera, no embarque rumo a Brasília, galera, o vice-presidente de futebol do Flamengo conversou com alguns repórteres que estavam ali no embarque do Mengão sobre a questão do De La Cruz, meu parceiro. Vamos ver aqui o que o Marcos Braz falou. O Marquinhos estava lá, o pessoal do Colono estava lá, e o Marcos Braz falou o seguinte: a gente, foi perguntado a ele, e o De La Cruz, tá pipocando informação aí, que vocês estão atados do De La Cruz, coisa e tal. E aí ele falou: a gente não está pensando em De La Cruz, a gente está pensando em acabar o brasileiro, porque ainda temos chances remotas de título. Tem a classificação para a Libertadores que a gente precisa. Não tem contratação nenhuma. Gente, olha só. Isso aqui, evidentemente, o próprio Marcos Braz já disse que continua interesse no jogador, tá? E agora ele nega. Mas ele nega por quê? É óbvio, o Flamengo tá focado no título assim, na vaga da Libertadores. No título é meio forçado eu falar aqui, porque o Flamengo dá mole, né? Infelizmente. E também é uma forma não vamos botar pressão nisso agora, sabe? Deixa isso aí para depois, a gente vai tratar depois com calma, com cautela. O Flamengo, o próprio Vene Casagrande já informou, o Flamengo segue conversando com os agentes do De La Cruz, mantendo esse contato com os agentes do De La Cruz. O River Plate, por enquanto, o Flamengo não entrou mais em contato. O Flamengo está planejando uma nova proposta para o River Plate, justamente para tentar chegar num acordo ali sem ter que arcar com o valor da multa rescisória. Tem uma situação aí também que a multa rescisória é reduzida ano após ano, e que em janeiro, né, o Papa até comentou sobre isso, a multa desceria de 16 para 12, 14, né, milhões de dólares, alguma coisa nesse sentido. O Flamengo já tem um acordo com o Liverpool do Uruguai. À época o Flamengo tinha um acordo com o Liverpool, faltou o acordo com o River Plate, que era o principal, né? E aí o Flamengo já teria até admitido pagar essa multa rescisória caso tenha essa situação realmente de redução da multa de acordo com o contrato. O próprio River Plate, né? Aí um acordo mais de cavalheiros, um acordo verbal, teria esse acordo com o De La Cruz, tipo, pô, De La Cruz, renova aqui com a gente, depois a gente conversa, né? Vê uma proposta melhor, a gente libera vocês por um valor X. O River não cumpriu isso, né, com o valor que o Flamengo quis, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas eu acho que a gente, de repente, está diante de um novo, o tal do pouco provável, né? Assim como ele fez com o Davi Luiz, assim como ele fez com o Michael, enfim, a situação toda. Vamos aguardar, acredito que ali para final de novembro, dezembro, alguma coisa já deve avançar. Para em janeiro, o jogador naturalmente já conheceu seus companheiros de equipe, seus colegas de equipe, né? Conheceu o Tite, enfim, para iniciar o trabalho, iniciar uma pré-temporada, né, com a camisa do Flamengo, que é muito importante, né, para o jogador ali já entrar no ritmo físico, no ritmo. Ele tem uma questão de lesão no joelho também, mas que já foi solucionada. Ele ganhou uma sequência de jogos essa temporada. É um baita do jogador De La Cruz. É chover do molhado falar sobre De La Cruz. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.